Olá, boa noite. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Meu querido, por enquanto, né? Porque pela listagem que eu tô vendo aqui da turma, no WebGIS, o Lucas ainda não se matriculou. Então a gente só tem aqui o Léo, né, Léo? Mas o Lucas ele já me falou que vai assinar um requerimento e tudo, então tá certo. Ele vai entrar também na turma, enfim. Então, majoritariamente, boa noite para vocês, meninas, e boa noite pro Léo. Deixa eu de início falar o seguinte: eu não tenho muita prática, eu estou me sentindo até um pouco tímido aqui, porque eu não tenho muita prática em dar aulas assim, está até tremendo aqui a coisa. Por mecanismos online. Vocês sabem muito bem que eu gosto daquela coisa do presencial, do olho no olho, né, da emoção, do contato. Então isso é muito legal, mas infelizmente nós não estamos tendo essa possibilidade, né? Mas eu tenho fé de que a coisa vá melhorar em breve e a gente vai poder a gente vai poder estar juntos novamente, né? É isso que eu quero dizer. E gostaria de aproveitar também, né? Porque eu sei que muitas das vezes o sentimento é de desânimo e tal. Mas, por favor, não fiquem desanimados, não fiquem desanimadas. Eu acho que isso é mais um desafio que a gente tem que enfrentar, né? A vida é assim. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: eu vou tentar dar a minha aula aqui da melhor maneira possível, vou tentar estabelecer esse contato aqui com vocês, como se verdadeiramente eu estivesse vendo vocês. Eu tô até aqui com a lista de nomes, né? Aí eu fico passando o olho aqui nessa lista, tipo André Leila, Carla Emanuele, Claudinha, Deise, Jaqueline, Gemima, Léo, Mábia, Nádima, Rita, Sara, Valquíria. Eu fico olhando esses nomes e eu fecho os olhos assim e eu visualizo aquela sala em Espinosa e vocês sentadinhas, né? O pessoal, todo mundo ali disposto nas suas respectivas carteiras e aquela sala repleta de olhares curiosos. Então, assim, eu acho que para mim está sendo uma experiência bacana essa novidade. Eu queria que para vocês também fosse. Tá legal? Então é isso. As aulas serão organizadas da maneira como eu meio que já expus para vocês. Eu criei uma sala naquele perdão, Google Classroom, né? Que é uma ferramenta interessante, porque, poxa, vocês conseguem mexer com aquilo do celular de vocês. Por isso que eu não enveredei muito para questões assim mais complexas. Por exemplo, tem professor que está gravando vídeo no YouTube, disponibilizando aulas no YouTube e tal. Eu não sei se todo mundo tem acesso à internet por igual aí em Espinosa. Sinceramente, eu não sei. Então, eu acho que esta página pode servir como uma ferramenta mais simples. E a gente pode estabelecer esse contato até via celular, né? É claro que pelo computador é melhor. Quem puder fazer isso pelo computador, ótimo. Quem não puder, pelo celular também, eu acho que está tranquilo. E como que vai ser? Eu vou disponibilizar esses vídeos. Não vou dizer para vocês que eu gravarei um vídeo todos os dias. Tentarei fazer isso, mas não sei se eu darei conta. Mas todos os dias, no horário das 7h30, eu entrarei na sala
e ficarei ali tentando conversar com vocês, colocando algumas provocações, comentando o material que eu também vou tentar disponibilizar, né? Sempre. Tentar não, vou disponibilizar. Hoje mesmo já estou disponibilizando 2 textos, tá? Um texto que eu escrevi especialmente para essa disciplina, um texto de 6 páginas, que fala sobre a questão do romantismo associada à figura do José de Alencar, né? O modo como a nossa nacionalidade ela ficou ali meio que em estado de formação nos romances do Alencar, nos romances indianistas do Alencar. Eu trabalho isso no texto que eu escrevi. Tentei fazer de uma forma bem tranquila, né, para vocês. E tem o texto do Machado, que é o conto A Cartomante, que eu também gostaria que vocês já fizessem a leitura do Cartomante para esta semana. O texto do Alencar, sobre o Alencar, nós trabalharemos ao longo da semana também, né? Mas o conto eu gostaria que vocês já fizessem a leitura efetivamente para a próxima aula, para a gente poder comentar na próxima aula virtualmente. E eu lançarei algumas questões para vocês, né? Porque a nossa disciplina, Literatura Brasileira 2, tratará sobre o romantismo e o realismo no Brasil. Então, assim, eu entendo como... tudo bem que, segundo os manuais de literatura, existe uma ruptura aí, né? O romantismo ele vai, digamos, até mais ou menos 1881 no Brasil, o que demarca o fim do romantismo e o início do realismo é a publicação do Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado. Só que eu, particularmente, entendo o realismo meio como que uma continuidade do romantismo. É claro que uma continuidade crítica, uma continuidade que vai negar muita coisa do romantismo, mas ainda assim bebendo na fonte do romantismo. Então é mais ou menos isso que eu quero que vocês entendam. A gente vai trabalhar ao longo da nossa disciplina, nós tentaremos trabalhar essa ideia, tipo, romantismo, realismo. Um seria, digamos, uma negação do outro, ou seria que. Ou a gente pode pensar numa espécie de. Não digo casamento, mas uma continuidade. Uma continuidade, talvez, assim, muito. Muito. Repleta de momentos críticos. A questão é essa. Então, eu não sei se eu me fiz entender, mas ao longo da disciplina vocês me entenderão melhor no que eu pretendo desenvolver. E o conto do Machado, este A Cartomante, é uma boa entrada para essa ideia do realismo que eu quero começar também a trabalhar com vocês. Eu não vou esperar falar tudo sobre romantismo para depois falar de realismo. Não, eu já vou falando coisas do realismo também. Até porque eu o tempo todo vou trabalhar Machado, e Machado não é um escritor unicamente romântico, nem unicamente realista. Ele é tudo ao mesmo tempo agora. Ele é um escritor pós-utópico, segundo o Haroldo de Campos fala, né? Mas enfim, vocês vão entender isso ao longo das nossas explicações, né? Então é isso, eu acho assim que a gente tem tudo para firmar uma nova modalidade aqui de aula. Espero que dê certo. Acho que tem tudo para dar certo.
mas eu conto com a colaboração de vocês. Tipo, vocês deverão, inclusive, entrar no Google Classroom às 7h30, até para eu poder colocar a presença de vocês aqui no WebGIS. Porque quem não tiver acessado a nossa sala de aula, eu vou considerar como falta. Então vocês deverão acessar ali. A gente vai ter uma aula, só que à distância. Nós estaremos juntos, mas separados. Mais juntos que separados, né? Porque nós temos uma ligação afetiva, né, pessoal? Então é isso. Tudo bem? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu queira falar mais, né? Eu acho que, eu não sei, hoje, deixa eu ver quantos minutos eu tenho. Eu tô com 10 minutos. Eu pensei em gravar um vídeo inicial de 20 minutos, né? Eu tô aqui com a minha assessora, a minha diretora, minha namorada Daniela, tá me olhando aqui. Mas deixa eu falar para vocês, ela é minha diretora, ela fica brava quando eu fujo do script. Deixa eu falar uma coisa com vocês então, só para a gente aproveitar mais um pouquinho o tempo aqui, que é o seguinte. Eu organizei uma ementa, um plano de ensino aqui para o curso, porque a gente tem que fazer isso, né? Claro, evidente. Aí, pelo plano de ensino, olha que interessante o que eu estou estipulando aqui para a gente poder trabalhar. O nosso curso, pessoal, vai ter 4 unidades. 4 unidades. Depois eu vou mandar isso aqui por escrito para vocês, mas eu vou só comentando brevemente para vocês terem noção. Então, assim, a primeira unidade é Romantismo na Europa. Idealização e arrebatamento. Por que a gente vai começar um pouco com essa questão do romantismo na Europa? Porque a gente não pode entrar de cara no romantismo no Brasil. A gente tem que entender um pouco o que vem a ser esse conceito do romantismo, né? Como que isso surgiu no mundo, né? Eu costumo dizer isso para vocês, o Brasil ele pegou carona no bonde da história, né? Quando o Brasil foi achado pelo Cabral, eu também costumo dizer isso, né? Ele foi achado e não descoberto. Então, assim, quando ele foi achado pelo Cabral, a história do mundo já estava acontecendo, e aqui não tinha história nenhuma. Olha que interessante. Então, o romantismo, como é que foi esse romantismo na Europa, né? Porque o cenário, né, o palco é a Europa. A questão do Ocidente é demarcado pelo território europeu, vamos colocar assim, né? Então a gente tem que entender como que se processou essa questão do romantismo na Europa, né? Para depois a gente fazer o percurso direto para o Brasil. E aí é que entra a importante figura do José de Alencar. Mas não se acanhe, vocês podem começar a ler o texto, que eu vou disponibilizar o texto que eu escrevi sobre o Alencar. Tá? Vocês já podem começar a ler esse texto. Uma coisa não impede a outra. Vocês vão fazer um mini curso sobre romantismo na Europa, mas a ênfase é o romantismo no Brasil. O romantismo e o realismo no Brasil, né? Então, enfim, o texto está aí, vocês já podem começar a ler. Então, na unidade 1, basicamente é o romantismo na sua fase, digamos assim, nascente, né? Na unidade 2, a gente já vai cair diretamente no Brasil. Então, a gente vai estudar os primórdios do romantismo no Brasil. Tem um livro aqui que é muito interessante, olha só. O Filho do Pescador, do Teixeira e Souza. Este livro aqui, ele foi publicado em 1843, né? Ele é considerado o primeiro romance romântico brasileiro. Melhor, o primeiro romance brasileiro, né?
Ele é considerado o primeiro romance brasileiro. É um livro que a crítica não curte muito, não gosta muito, porque a grande verdade ele não foi muito bem escrito, né? Essa é a grande verdade. Mas, historicamente, ele é demarcado como o nosso primeiro romance, né? A gente tem que bater palma para o Teixeira de Souza porque ele foi lá e fez, né? No ano seguinte, nós temos A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo, que este sim é abraçado pela crítica como um romance de verdade, né? Mas, enfim, nós vamos estudar um pouco essa fase inicial do romance no Brasil, através destes dois autores, para a gente poder chegar no ápice, digamos assim, que foi o José de Alencar, com todo o seu projeto nativista, né? E depois nós vamos caminhar com passos mais firmes em direção ao Machado de Assis, que é o nosso maior escritor, né? Bom, a crítica fala também que Ai, meu Deus. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aqui. O nosso Guimarães Rosa também, né? É um dos nossos grandes escritores. Eu já falei isso para vocês. Nós temos, de um lado, o Machado e de outro, o Guimarães. Inclusive, uma curiosidade. O Machado morreu em 1908, né? Guimarães Rosa nasceu em 1908. Guimarães nasceu no ano em que o Machado morreu. Então, é como se um estivesse dando continuidade ao outro, né? Maravilha isso. Mas, enfim, a unidade 3, o que vai acontecer na unidade 3? Na unidade 3, a gente vai estudar um pouco da poesia romântica brasileira. A poesia romântica é muito interessante, porque ela se divide em 3 fases, né? Olha como que ela foi importante. Ela se divide em 3 fases. Nós temos a fase indianista, que foi com Gonçalves Dias. Nós temos a fase de idealização, paixão e morte, com Álvares de Azevedo. E nós temos a fase condoreira, que foi com Castro Alves. Então a poesia brasileira, ela não pode ser deixada de lado quando o assunto é romantismo, ela tem que ser colocada. Então a unidade 3 nós vamos tratar só dessa questão poética. Para na fase 4, a gente entrar efetivamente com o realismo, falando do Machado de Assis, né? Com a sua visão realista da literatura brasileira, do período, né, século XIX, que é uma visão que, como eu já disse anteriormente, muitos críticos não associam o Machado à questão realista, pura e simplesmente, né? Ele vai além dessa coisa do realismo, né? Nós vamos estudar isso, vocês vão gostar bastante. E ao longo da nossa experiência aí de aulas, eu vou trabalhar alguns contos machadianos, que eu acho que é muito importante a gente conhecer os contos machadianos. Vocês sabem que eu gosto de trabalhar o Machado em relação a conto, né? Vocês têm na lembrança ainda a Missa do Galo, não tem? Dona Conceição, então, muito bem. Bom, então é isso, o nosso conteúdo programático aqui está explicitado, né? Então a gente vai trabalhar essas 4 unidades, né? Eu espero sinceramente que a gente não necessite trabalhar essas 4 unidades virtualmente. Eu acho que talvez aconteça da gente, num dado momento, se encontrar, né? Vamos torcer para que isso ocorra. Vamos fazer um pensamento positivo aí. Então tá, pessoal. Olha, eu vou encerrando por aqui. Gostaria de dizer para vocês que eu estou muito feliz de retornar, né? A Spinoza. E bola para frente. Então, ó,
o que eu gostaria que vocês fizessem, então, já para a próxima aula, a aula de terça-feira, para a gente poder discutir algumas coisas ali virtualmente falando, vocês lessem de hoje para amanhã o conto A Cartomante do Machado. Tá bom? Para a gente poder ir pensando algumas questões sobre este conto, mas isso nós vamos colocar no Google Classroom para vocês a partir de terça-feira. A atividade de vocês de hoje para amanhã, a partir de agora, é a leitura do Machado, tá bom? Então eu vou me despedir tocando uma gaitinha que eu sei que vocês gostam, tá certo? Então vamos lá. Tchau, galera. Um abraço.